Fala galera, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje, basicão, hein? O objetivo geral é fazer um mapeamento de acordo com a recorrência de questões de filosofia no Enem. Por isso o nome desse vídeo é Enem 2021, porque eu fiz uma pesquisa recentemente com as questões que mais caem no Enem e com base naquilo que é recorrência, naquilo que o Enem costuma cobrar, eu fiz um mapeamento geral e vou fornecer para vocês algumas orientações. É muito importante que você saiba que esse vídeo não substitui as aulas sobre esses autores, não substitui a leitura de textos, não substitui você fazer exercícios sobre esses autores. Esse vídeo foi lançado numa hora específica para que você se lembre desses autores, para que você lembre daquilo que é mais cobrado na filosofia no Enem. Isso não tem, portanto, uma pretensão de substituir um trabalho feito durante um ano ou ao longo de alguns anos que você deve estar estudando aí, beleza? Então é o seguinte, vamos pensar a filosofia no Enem. Além do manual do candidato, que tem os conteúdos programáticos, eu separei algumas questões que recorrem, que caem várias vezes no Enem. A primeira coisa que você deve saber é que existem dois modos de ver a filosofia, mas eles estão imbricados, eles estão casados. A primeira coisa é que a filosofia você pode ver ela através de temas, através de problemas. Por exemplo, o problema da alma, o problema da imortalidade da alma, o problema da justiça, como deve ser feita a justiça, o problema da ética, o problema de Deus. São grandes problemas que circundaram a história da filosofia, a questão do método. E esses problemas foram trabalhados ao longo dos períodos por autores, por pensadores. Então, a história da filosofia, assim como a história, é dividida em período antigo, medieval, moderno e era contemporânea. Sendo que esses autores trabalharam ao longo dos períodos, desses 4 períodos, esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, eu fiz até uma colinha aqui, vou trazer para vocês, é os problemas e aquilo que o Enem procura de você que vai fazer a prova no dia 17 de janeiro, certo? Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui é que esses eixos temáticos, esses problemas gerais da filosofia, eles são basicamente 2 e um deles ele tem uma ramificação interessante que vale a pena, porque depois eu vou falar de um autor aqui que vai casar com essa ideia. Vamos lá. A primeira coisa que é muito cobrada como tema geral na filosofia é a questão da política, certo? E ramificado a questão da cidadania e a questão da democracia. Então, vale a pena você sempre dar uma olhada sobre isso, ler jornal, ver artigo em revista sobre esses temas que ajudam não somente na redação, mas também na filosofia no Enem. Outra coisa são os valores éticos. Então, o eixo ético, ele é o eixo também muito cobrado no Enem. Não significa que necessariamente vai cair o que eu estou dizendo. Significa que a partir da recorrência existe uma probabilidade maior de cobrarem política e ética dentro do Enem. Existe uma outra coisa interessante que não necessariamente é um tema da filosofia, mas o Enem cobra da gente, de vocês, uma leitura crítica, uma capacidade crítica, ou seja, é uma capacidade lógica, racional, argumentativa, de interpretação de texto, de leitura de texto e, consequentemente, de escrita, aquilo que vai somar não somente na filosofia, mas também na sua redação, beleza? Aí nós vamos elencar do 6º ao 1º os autores que mais caem no Enem, que tem uma maior recorrência. Em 6º lugar está o tema, que não é necessariamente um autor, que é o nascimento da filosofia. Com relação ao nascimento da filosofia, é importante você lembrar algumas coisas, alguns probleminhas ali que existem dentro do nascimento da filosofia. Obviamente o mito foi importante para o nascimento da filosofia, esse processo de transição do mito ao logos, e os primeiros filósofos são chamados comumente de pré-socráticos, filósofos da physis, naturalistas, porque eles vieram antes do Sócrates, não com relação ao tempo, mas com relação ao tema, e isso é muito importante para você entender que os filósofos pré-socráticos eles formam um corpo de pensamento que tem vários autores, mas basicamente eles se resumem em autores que estudam a arqué da physis, ou seja, o fundamento do universo através da natureza, explicando tudo isso de maneira lógica, racional e argumentativa. Autores que vale a pena a gente dar uma olhada, não de maneira específica, mas lembrar o nome deles: Tales de Mileto, Heráclito, Empédocles, Leucipo, Demócrito e o Pitágoras, beleza?
tem outros, mas acho que os mais importantes dos pré-socráticos são esses daí. Beleza? Quinto lugar, Immanuel Kant. O Kant é um dos autores mais importantes da história do pensamento e não é à toa, porque o Kant criou a filosofia transcendental, mas pensando que o Enem cobra muito mais o eixo político e o eixo ético, é importante você saber duas coisas em relação ao Kant. A primeira em relação ao eixo ético é o dever, a noção de dever kantiana, imperativo categórico. Em relação à política, existe um texto muito famoso do Kant, que já foi tema de redação, que é o texto Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento. É um texto curto, vale a pena você ler o início dele ou ver algum vídeo aqui também no YouTube que apresenta a noção de esclarecimento do Kant, a relação entre maioridade e minoridade. Beleza? Quarto lugar, Idade Média ou Medievo, onde os dois principais representantes são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho é representante da patrística e o São Tomás de Aquino da escolástica. A gente tem que pensar também que existe uma conexão muito grande aqui entre esses autores em um contexto histórico, para a gente pensar a relação entre livre-arbítrio e predestinação. No Santo Agostinho, a questão da iluminação divina, e no São Tomás de Aquino, a questão da escolástica, a questão do resgate da filosofia aristotélica. Dá uma olhada nisso que eu acho que vai ajudar vocês também, certo? Em terceiro lugar, a Escola de Frankfurt, com as noções de meios de comunicação de massa, razão instrumental e indústria cultural. Então essas três coisas vale a pena também dar uma olhada. E aí, dando um destaque para o Jürgen Habermas, que é um autor alemão da Escola de Frankfurt, da segunda geração, está vivo, e ele trabalha conceitos que estão aqui, como política, cidadania, democracia, e no Habermas existem alguns conceitos que são importantes, como democracia deliberativa e ética discursiva, lembrando sempre a questão da linguagem como um fator preponderante para a filosofia, tanto política quanto ética do Jürgen Habermas. Beleza? Segundo lugar, por incrível que pareça, a questão do racionalismo, que é uma corrente filosófica da era moderna, que tem como principal representante um cara chamado René Descartes, onde o Descartes constrói o cogito ergo sum, ou penso logo existo, a ideia de sujeito pensante, e mais do que isso, a ideia de método, que depois ficou conhecido como método cartesiano. Vale a pena lembrar o cogito e o método. E, em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o autor que tem maior recorrência, obviamente, à era antiga, por ter sido o berço da filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles, vale sempre a pena lembrar, mas o autor que caiu mais, se não me engano, com 18% de todas as questões de filosofia do Enem, é o Aristóteles. E aí, a gente pensar na política e na ética do Aristóteles, vale a pena lembrar da questão da justiça distributiva, do meio termo, do homem como animal político, e na justiça e na ética, perdão, vale a pena lembrar também do meio termo, da racionalidade, da questão da felicidade, da razão como veículo através do meio termo para se chegar até a felicidade. Eu espero ter ajudado vocês a fazer um mapeamento desses principais problemas, desses principais autores da história do pensamento. O Enem é uma prova relativamente que tem uma expectativa ali, e ela cumpre geralmente com essa expectativa, diferente de alguns vestibulares que tangenciam um pouco isso. Então façam a prova tranquilos, espero poder ter ajudado vocês. Sucesso!